E aí, pessoal? Hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo para descobrir como era a vida antes da invenção da lâmpada elétrica. Vamos falar de uma invenção que mudou o mundo, a lâmpada. Mas antes de chegarmos a essa maravilha tecnológica, vamos entender como as pessoas viviam sem ela. Parece bobagem hoje em dia, né? Mas e antes? Como será que o pessoal iluminava as casas? Imagine viver em uma época onde a única fonte de luz à noite era a chama tremeluzente de uma vela. Já pensou nada de maratonar séries à noite? Sem luz elétrica, a vida noturna era bem diferente. As atividades eram limitadas e a escuridão ditava o ritmo do dia. A galera tinha que se virar com velas, lamparinas a óleo, e essas não eram soluções ideais. As velas queimavam rapidamente e as lamparinas a óleo precisavam ser constantemente reabastecidas. Ou, para quem podia, lareiras. As lareiras não só forneciam luz, mas também calor, o que era essencial durante os meses frios. No entanto, elas não eram práticas para todas as casas. E não era só a luz fraquinha, não. Essas opções eram até perigosas, com risco de botar fogo em tudo. Incêndios domésticos eram comuns e muitas vezes devastadores. Sem falar que estudar ou trabalhar à noite era dureza. A luz fraca e instável dificultava a leitura e a realização de tarefas detalhadas, limitando o que podia ser feito após o pôr do sol. Difícil imaginar a vida sem uma lâmpada, né? Hoje, a luz elétrica é tão comum que raramente pensamos em como seria viver sem ela. Mas acredite, essa era a realidade por um bom tempo. As noites eram escuras e as atividades noturnas eram limitadas. A invenção da lâmpada elétrica trouxe uma revolução, permitindo que as pessoas estendessem suas atividades para além do pôr do sol. Foi só no final do século XIX que Thomas Edison e outros inventores começaram a desenvolver a lâmpada elétrica. Edison, em particular, é frequentemente creditado com a criação da primeira lâmpada prática e durável. Com a introdução da lâmpada elétrica, as cidades começaram a se transformar. As ruas foram iluminadas, tornando-as mais seguras e permitindo que as pessoas se movimentassem à noite. As fábricas também se beneficiaram enormemente. A iluminação elétrica permitiu que a produção continuasse após o anoitecer, aumentando a eficiência e a produtividade. Nas casas, a lâmpada elétrica mudou a dinâmica familiar. As famílias podiam se reunir à noite, ler, estudar e realizar atividades que antes eram impossíveis sem uma boa iluminação. Desde então, a tecnologia das lâmpadas evoluiu muito. Passamos das incandescentes para as fluorescentes e, mais recentemente, para as lâmpadas LED, que são mais eficientes e duráveis. Hoje, olhamos para as luzes das cidades e vemos um mundo transformado. A lâmpada elétrica não só iluminou nossas casas, mas também abriu caminho para o desenvolvimento de tecnologias e estilos de vida modernos. Então, da próxima vez que você acender uma lâmpada, lembre-se de como essa invenção simples, mas revolucionária, mudou o mundo e facilitou a vida de todos nós. E aí que entra o nosso querido Thomas Edison, um dos inventores mais famosos e prolíficos da história. Edison é muitas vezes lembrado como o homem que trouxe a luz ao mundo. Muita gente pensa que ele inventou a lâmpada sozinho, mas a real é que a história é mais comprida que novela das 9. A jornada para criar a lâmpada incandescente foi cheia de desafios e colaborações. Vários inventores já tinham tentado criar algo parecido antes. Desde o início do século XIX, muitos cientistas e inventores estavam experimentando com a ideia de criar uma fonte de luz elétrica. Mas o Edison, como bom gênio que era, deu o jeitinho brasileiro. Ele não apenas inventou, mas também inovou, aprimorando as ideias existentes e superando os obstáculos técnicos que outros não conseguiram. Ele pegou as ideias que já existiam, deu uma tunada e criou a primeira lâmpada incandescente que funcionava de verdade e podia ser vendida para todo mundo. Edison não apenas focou na lâmpada em si, mas também no sistema completo de geração e distribuição de eletricidade.
Lá em 1879, ele conseguiu fazer uma lâmpada brilhar por 40 horas seguidas. Isso foi um marco, pois significava que a lâmpada era prática e durável o suficiente para uso diário. Uma baita façanha para a época. As pessoas ficaram maravilhadas com a possibilidade de ter luz elétrica em suas casas, algo que antes parecia impossível. A partir daí, a coisa explodiu. A invenção de Edison não só iluminou casas, mas também abriu caminho para a eletrificação de cidades inteiras, mudando a forma como vivemos e trabalhamos. A lâmpada incandescente de Edison foi apenas o começo. Sua invenção levou a uma série de avanços tecnológicos que transformaram o mundo. Hoje, vivemos em um mundo onde a eletricidade é essencial. E tudo começou com aquela primeira lâmpada brilhando por 40 horas. Edison não parou por aí. Ele continuou a inovar e inventar, registrando mais de 1000 patentes ao longo de sua vida. Sua determinação e visão mudaram o curso da história. Hoje, temos lâmpadas LED e outras tecnologias avançadas, mas nunca devemos esquecer o impacto monumental que a invenção de Edison teve no mundo. Ele nos mostrou que, com perseverança e criatividade, podemos iluminar até os cantos mais escuros da nossa imaginação. Então, da próxima vez que você acender uma lâmpada, lembre-se de Thomas Edison e sua incrível jornada para trazer luz ao mundo. Ele não apenas iluminou nossas casas, mas também nossos caminhos para o futuro. Mas calma lá! Antes de darmos todo o crédito a Edison, precisamos lembrar que a história da iluminação elétrica é muito mais rica e cheia de personagens fascinantes. Não podemos esquecer dos outros gênios que ajudaram a iluminar o mundo. Eles também tiveram um papel crucial no desenvolvimento da tecnologia que hoje consideramos tão comum. Figuras como Humphrey Davy, Joseph Swan e Heinrich Goebel também colocaram a mão na massa para inventar a lâmpada. Cada um deles trouxe contribuições únicas e importantes para o avanço da ciência e da tecnologia. O Davy, por exemplo, criou a primeira lâmpada elétrica lá em 1802. Ele usou uma bateria e um pedaço de carvão para criar um arco elétrico, que produzia luz. Foi um marco importante, mas ainda estava longe de ser uma lâmpada prática para uso diário. A parada é mais antiga que andar para frente. A tecnologia da iluminação elétrica começou a se desenvolver muito antes de Edison entrar em cena. Mas era só um projeto inicial, ainda faltava muito ajuste fino. A lâmpada de Davy era brilhante, mas não durava muito e era difícil de controlar. Já o Swan, lá na Inglaterra, desenvolveu uma lâmpada parecida com a do Edison quase na mesma época. Imagina a disputa? Swan usou um filamento de carbono dentro de um bulbo de vidro, criando uma lâmpada que durava mais e era mais prática. Mas o importante é que, juntos, eles deram um novo rumo para o mundo. A colaboração e a competição entre esses inventores impulsionaram a inovação e nos trouxeram a iluminação elétrica que conhecemos hoje. Sem o trabalho deles, nossa vida moderna seria muito diferente. Então, da próxima vez que você acender uma lâmpada, lembre-se de que há uma longa história de inovação e esforço por trás desse simples gesto. Edison foi um grande inventor, mas ele estava de pé sobre os ombros de gigantes. E é graças a todos esses pioneiros que podemos viver em um mundo iluminado e cheio de possibilidades. A história da lâmpada é um lembrete de que a inovação é um esforço coletivo e cada avanço é construído sobre o trabalho daqueles que vieram antes. A lâmpada elétrica deu um chacoalhão em tudo. Antes a vida era praticamente em função do sol. Com a lâmpada, a noite virou dia. Dava para trabalhar, estudar e se divertir até mais tarde. A produtividade foi lá para as alturas, as cidades ficaram mais seguras e a vida ficou muito mais fácil e confortável. As fábricas podiam funcionar 24 horas por dia, o que deu um gás na Revolução Industrial. E não para por aí. A lâmpada abriu portas para outras invenções incríveis, como o telefone, o rádio, a televisão.
Temos muito que agradecer à lâmpada. Gostou de saber mais sobre a história da lâmpada? Então corre para se inscrever no canal Hobby Curioso para não perder nenhum episódio. Toda semana, a gente traz curiosidades e histórias mais legais que a nova temporada da sua série favorita sobre os mais diversos temas. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nadinha. Afinal, conhecimento nunca é demais, né? A gente te espera lá. Hoje em dia, a gente nem pisca para acender a luz. Mas é importante lembrar que essa mágica toda é resultado de muito suor e criatividade. E a saga da lâmpada não acabou. Estamos sempre em busca de novas tecnologias para iluminar o mundo de um jeito mais eficiente e sustentável, como as lâmpadas LED. A história da lâmpada é a prova de que a inovação é o que move o mundo. Precisamos de mentes curiosas, que não têm medo de questionar e criar soluções para os problemas que enfrentamos. Então, nunca deixe de se perguntar por quê e como. Vai que você é o próximo a ter uma ideia genial e revolucionar tudo? Continue ligado no Hobby Curioso e inspire-se para criar um futuro mais brilhante.